Leni Querilos aqui com a gente, tudo bem, Leni? Tudo bem, Sardenberg? Boa tarde, Cássia, boa tarde para todos. Boa tarde, Leni. Nós temos aqui como referência, o gancho, como a gente diz de jornalismo, o Dia Internacional da Mulher. Isso. Muitos ouvintes pediram para que você tratasse desse tema, mas você resolveu pegar uma abordagem bem diferente, né? Que é a participação das mulheres na tecnologia. Exato. E em particular na inteligência artificial. Isso mesmo, Sardenberg. Porque assim, a gente já vem falando, inclusive, não é, Cássia? Nós fizemos o livro, uma extensa pesquisa sobre liderança feminina. Já falamos em vários momentos e todo ano no Dia Internacional da Mulher nós resgatamos sobre a comunicação feminina, a ocupação dos espaços de liderança. E aí esse ano eu falei, deixa eu pensar em algo que a gente ainda não comentou a respeito do caso. E fiz uma extensa pesquisa aqui, identificando qual era a participação feminina na inteligência artificial. E tem alguns dados interessantes para a gente compartilhar. Primeiro, gente, olha, a inteligência artificial, ela não é neutra. Ela é abastecida, ela aprende com dados históricos. E dados históricos acabam carregando desigualdades históricas também. Então, as pesquisas mostram que nos sistemas de recrutamento, de uma forma geral, quando aparece a palavra mulher, a gente tem aí um viés de gênero importante. E especialmente na área da tecnologia, como são poucas as mulheres, para vocês terem uma ideia, no máximo 30% do grupo de pessoas que lidam com tecnologia, a gente tem mulheres, o programa traz um viés. E esses currículos, que muitas vezes são ótimos, com formações qualificadas e etc., eles acabam sendo deixados de lado, discriminados. Inclusive, um tempo atrás, teve até um experimento interno da Amazon que acabou abandonando uma ferramenta de recrutamento porque ela estava justamente reproduzindo esse viés de gênero. Eles recebiam currículos das pessoas e, quando eram pessoas do gênero feminino, o algoritmo mostrava que era algo atípico, que estava fora do que se esperava para o cargo. Olha só, pela tradição mais masculina nessa área. E a Amazon acabou deixando de lado essa ferramenta para ser mais justa, tá? Tem uma pesquisa do MIT que mostrou o seguinte, que inclusive, gente, os sistemas de reconhecimento facial têm muito mais taxa de erro, taxas mais elevadas de erro, quando se trata de rostos femininos, porque também foram formatados a partir de referências masculinas. Olha só. Bom, então existe uma subrepresentação feminina no desenvolvimento da inteligência artificial. As mulheres são ainda a maioria da população. Sabemos que, historicamente, mulheres são altamente qualificadas do ponto de vista de formação. Existe até uma discrepância, um número muito maior de mulheres qualificadas do que de homens, mas elas ainda são minoria nas áreas de ciências de dados e de engenharia de inteligência artificial. Esse é um dado do Fórum Econômico Mundial. As mulheres ocupam cerca de 30% dos cargos de TI globalmente, no mundo todo. E quando a gente vai para cargos técnicos de nível mais alto, essa porcentagem é ainda menor. Então, isso cria, gente, um círculo vicioso. Menos mulheres desenvolvem tecnologia, menos perspectivas diversas acabam entrando no algoritmo, os produtos atendem menos às necessidades femininas e o ambiente acaba se tornando menos atrativo para mulheres. Isso cria um problema estrutural. E é curioso, gente, porque assim, de uma forma geral, quando a gente pensa em redes sociais, as mulheres costumam ter uma participação mais efetiva. A gente identifica mais postagens feitas por mulheres. Certo. E também é diferente, Cássia, veja que cruel, a forma como essas características, por um lado, aumentam a visibilidade de mulheres que estão aí fazendo coisas, propondo situações, mas existem críticas desproporcionais. Às vezes, o mesmo comportamento que é colocado por um homem é avaliado como, nossa, que interessante, olha como ele está bem colocado, como ele utiliza bem, como ele atua profissionalmente de uma forma marcante. E, às vezes, uma postagem absolutamente igual
por mulheres gera coisas do tipo: tá querendo aparecer? Nossa, que exibida! Olha só, acho que colocou para mostrar a roupa que ela estava usando lá enquanto deu a palestra e tudo mais. Tem formas absolutamente diversas de avaliação e de interpretação. As críticas são muito desproporcionais. Quando a gente olha por outro lado, né, o diferencial feminino agora na era da inteligência artificial, tem coisas, gente, claro, que a inteligência artificial facilitou demais e todo mundo tem acesso a uma facilitação muito grande de processos e etc. Só que, ao mesmo tempo, existem algumas características que são puramente humanas que passam a ter um valor ainda mais importante, como o pensamento crítico, a empatia, a comunicação de uma forma geral, a escuta, a capacidade de mediação, uma visão mais sistêmica. E nessas áreas, as mulheres, estatisticamente, têm desempenhos superiores, de uma maneira geral. Então, vejam que assim, isso acaba trazendo ao mesmo tempo um risco e uma oportunidade. Assim, do ponto de vista de dois caminhos aí, se as mulheres não participarem ativamente da criação, da governança da IA, a gente vai ampliar desigualdades. A igualdade que já existe, que é real, que a gente identifica no mundo do trabalho, no mundo das remunerações, ela vai ficar ainda mais evidente. Por outro lado, se essas mulheres participarem, que é o segundo caminho, né, elas vão poder moldar melhor a próxima revolução tecnológica com mais equilíbrio, com mais ética e com mais inclusão. Essa é a busca. E aí a gente está comemorando, né, o Dia Internacional da Mulher, no dia 8 agora de março, e vale aqui o lembrete, o alerta, para que haja essa participação mais efetiva. E já que você está falando disso, Leni, para a gente encerrar aqui, eu quero deixar para os nossos ouvintes um convite, já que as mulheres, por enquanto, estão subrepresentadas em ferramentas que possam envolver inteligência artificial e os resultados de buscas nestas ferramentas, um bom caminho para você saber mais sobre inteligência artificial, com duas mulheres falando e arrasando no tema, é o nosso podcast Futuramente, que é feito por duas mulheres. A gente tem a Marta Gabriel, que é a futurista, especialista em inovação e tecnologia, e a jornalista Caroline Tamacia, que é a nossa chefe aqui de reportagem, que faz o podcast junto. Então, lembrado. Bem lembrado. Futuramente, Ótimo, falando Cássia. de inteligência artificial e duas mulheres arrasando na condução desse conteúdo. A gente tem que ir construindo essas referências femininas nas mais diversas áreas e educando os algoritmos e a inteligência artificial em relação à presença das mulheres em todas as áreas e em todas as posições, inclusive as de liderança. Aí a gente vai ter razão para comemorar, não é, pessoal? Isso. E assim, durante muito tempo a gente lutou bravamente por ocuparmos os espaços. Que bom, essa é uma boa luta, né, entre aspas, porque está trazendo algo mais humano para as pessoas de uma forma geral, e agora a gente tem que disputar os espaços invisíveis, não é? Que a inteligência artificial nos traz. Com muita ética, claro, e com muita boa vontade. Então, feliz Dia Internacional da Mulher para quem está nos escutando e vamos em frente. É isso. Muito obrigado, Leni. E, Cássia, antes aqui de chamar para o intervalo, a nossa ouvinte Leni... Olha, me achará. Nossa ouvinte Leni diz o seguinte... que o supermercado da Casa Santa Luzia, em São Paulo, tem muita, assim, ela escreveu, muita paquera. É mesmo? Santa Luzia. Tá certo, porque os ouvintes estão falando desse assunto que a gente já acabou abordando com a Rosana Jatobá, e aí a gente está recebendo uma enxurrada de mensagens de lugares, digamos, inusitados para o flerte. A gente falou de uma série de assuntos importantes, Isso. Agora o que pegou mesmo... É a história da paquera no supermercado. Ué. Faz parte. Gente, ótimo restinho de semana aí para vocês. Feliz Dia Internacional da Mulher.